Olá, queridos irmãos, amigos. Vamos começar mais um culto e nesse momento convido a igreja a aceitar o convite do salmista no Salmo 103, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, que nesse momento, cada uma das nossas partes, cada um de nós, integralmente possamos bendizer ao Senhor. Então, convido a todos para, neste momento, estarmos em comunhão, juntos no culto, louvando, adorando nosso Deus, vivendo em comunhão e aprendendo da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem quer te vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é de teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Santo, Santo, Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o salve são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e os homens são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer, de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus tu és. Santo, Santo, Deus tu és. Santo, Santo, Vamos orar. Pai de amor, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, por toda a tua bondade e tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor está conosco em todas as situações, sejam elas boas, sejam elas ruins. O Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor nos guia, nos livra, nos dá tranquilidade. Pai, te agradecemos porque o Senhor pede que nas nossas orações a gente declare em nome de Jesus
toda a nossa alegria, todos os nossos pedidos, todos os nossos clamores. Então, Senhor Deus, esteja cuidando de cada um de nós. Esteja, Senhor Deus, cuidando das nossas dores, das nossas angústias, das nossas perdas, cuidando de nossa vida, Senhor Deus. Te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco. Te agradecemos pelo teu amor. E às vezes, Senhor Deus, não sabemos como orar, mas te pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, te pedimos que o Senhor cure as nossas dores e principalmente que nos perdoe, Senhor Deus. Esteja também olhando as pessoas que estão distantes de nós, pessoas que nós amamos, que precisam voltar, Senhor Deus, para os teus caminhos. Obrigada, Senhor Deus, por tudo. Esta oração é feita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a bênção do Senhor seja plena sobre todos vocês. Vamos ler a palavra do Senhor. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Filipenses, capítulo 1, de 21 a 26. O nosso tema é a opção pela vida. A opção pela vida. A ideia central é: precisamos fazer opção pela vida. Vida é um sistema de altíssima complexidade, envolvendo um grande número de componentes e funções que caracterizam seres que existem dentro de um ciclo de começo e fim, nascimento e morte, determinado por Deus. Entre todas as formas de vida, a vida humana é a mais rica de possibilidades. A vida e a morte se apresentam constantemente diante de nós.
Se nos é dada a opção, devemos optar sempre pela vida. Isso é o que nos mostra o texto lido com respeito ao apóstolo Paulo e a sua opção de viver. Paulo estava para ser julgado em uma prisão romana, com o risco de ser condenado à morte. Isso, entretanto, não apavorava, porque suas lutas teriam fim e passariam a estar permanente com Cristo. Apesar disso, optou por continuar vivo. Preparou sua defesa e foi libertado. Morrer seria lucro, mas abriu mão desse lucro para continuar envolvido com a obra de Cristo em favor da igreja. Há 3 declarações do apóstolo Paulo que nós vamos mencionar. Primeiro, viver pode não ser o melhor para mim, mas é necessário pelo vosso bem-estar. E eu comento, a necessidade deve prevalecer sobre o desejo. Paulo tinha desejo de partir, mas era necessário ficar. A necessidade prevalece sobre o desejo. A segunda declaração, ele disse: se eu morrer, terei lucro, mas vocês perderão. Eu ganho e vocês perdem. Por isso, escolho viver. E a terceira declaração, ele diz: continuando vivo, terei alegria por permanecer realizando a obra de Cristo. O texto lido nos oferece 3 motivos pelos quais devemos fazer opção pela vida. Primeiro, devemos fazer opção pela vida porque ela pertence também aos outros. O texto diz: mas, por vossa causa, é mais necessário viver na carne. O apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos: nenhum de nós vive para si. Nenhum de nós vive para si. Então a nossa vida não é somente nossa. Por isso nós precisamos optar pela vida, por causa dos outros que dependem da nossa vida. A função da vida é promover a vida. Cada ser vivo deve contribuir para os outros seres vivos continuarem vivendo. A função da vida é promover a vida. 2 declarações além sobre este assunto. Primeiro, devemos viver para Cristo e para a sua causa. O apóstolo Paulo diz: para mim, o viver é Cristo. O irmão Lázaro, que faleceu de Covid, um irmão da Bahia, cantava suas canções inspiradoras. Numa dessas canções, ele cantava: a minha vida é do meu mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do meu mestre, a minha esperança é do meu mestre. Nós não somos de nós mesmos. Há um hino no cantor cristão que diz: não sou meu,
A minha vida não é minha. Por isso, eu não posso abrir mão dela de qualquer maneira. Porque outros dependem da minha vida. Lá no Rio, uma vez, faleceu um senhor, chefe de família. Era casado, tinha vários filhos. Toda a família ficou sofredora, toda a família ficou desorganizada. Eles dependiam da vida do pai. Paulo diz, vocês dependem da minha vida, a igreja depende da minha vida. A minha vida não é minha. Eu vou manter a minha vida em favor dos outros. O outro comentário sobre este assunto é que devemos viver pelo bem da igreja e pelo bem dos nossos queridos. Devemos viver porque a nossa vida pertence a Jesus. Mas também devemos viver pelo bem dos nossos queridos, dos nossos amigos, pelo bem da igreja. O apóstolo Paulo disse, ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Para o vosso progresso e gozo na fé. Há 3 características da vida que encontramos no Novo Testamento. Primeiro, a vida temporal. Quer dizer, ela está dentro de um tempo. Ela começa e ela termina. Toda a vida está dentro de uma temporalidade. Segundo, que a vida é perceptível. Onde a vida se percebe. A vida é perceptível. E em terceiro, a vida é compartilhável. A vida é compartilhável. Quando o apóstolo Paulo optou por viver, procurando se defender da condenação de morte, ele estava fazendo isso porque a sua vida era compartilhável. O marido, a vida do marido é compartilhável com a esposa e com os filhos. A vida dos filhos é compartilhável com os pais, com os irmãos. A vida é compartilhável. Por isso o apóstolo Paulo fez opção. Continuo vivendo, quero continuar vivendo, para compartilhar essa vida com as outras pessoas. Uma afirmação insensata diz, o dinheiro é meu, eu gasto como quiser. A vida é minha, eu vivo como quiser. Às vezes, nós falamos com uma pessoa sobre o que ela faz com os seus recursos. O que ela faz com o seu salário. E ela diz, o salário é meu, o dinheiro é meu, eu gasto como quiser. Às vezes, nós falamos com uma pessoa sobre a sua maneira de viver. E ela diz, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Essa declaração é uma declaração insensata. Eu conheci um homem que deu o seu testemunho. Ele disse, eu bebia, ficava gastando meu dinheiro com bebida alcoólica. E quando alguém falava, eu dizia, eu bebo com o meu dinheiro, ninguém tem nada com a minha vida. Muita gente faz isso. Esse dinheiro é meu, eu bebo com o meu dinheiro, compro droga com o meu dinheiro, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser, ou eu vivo da maneira como quiser. Eu conheci então um homem que disse o seguinte, ele pensava assim, ele gastava uma parte do dinheiro que ele ganhava na bebida, e ele achava que estava certo, porque ele achava que o dinheiro era dele. E ele falou, quando eu fui esclarecido, eu percebi que o meu salário não é meu. O meu salário é da minha esposa e dos meus filhos. O que eu ganho é para a escola dos meus filhos, é para o remédio dos meus filhos, é para o dentista dos meus filhos. Ele disse, o meu dinheiro é da minha família. E a minha vida não é minha. A minha vida é das pessoas que me amam e das pessoas a quem eu amo. A minha vida é da minha família. E nós dizemos, a nossa vida é de Cristo. A nossa vida é de Deus.
A nossa vida é da nossa família. Por isso essa vida tem que ser preservada e tem que ser fruto de opção. O apóstolo falou, para mim, o viver é Cristo. Portanto, esta é a nossa primeira afirmação. Devemos fazer opção pela vida porque ela pertence também aos outros. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele optou por viver porque a sua vida pertencia também às pessoas com quem ele convivia. A segunda razão por que devemos fazer opção pela vida é por causa da possibilidade de realizações que lhe são exclusivas. O apóstolo Paulo diz assim: o viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Vamos compreender bem o que eu estou dizendo. Há benefícios que só são concedidos para os que estão vivendo. Nós podemos pensar em duas dimensões. A dimensão além, no céu, e a vida aqui na terra. Paulo pensava no céu e pensava na vida aqui na terra. Ele dizia, se eu continuar vivo, eu terei o fruto do meu trabalho. Eu quero continuar vivo porque eu quero ver esse fruto. Então há certos benefícios que são exclusivos da vida aqui na terra. Há certos benefícios que só a vida aqui na terra nos dá. Por exemplo, evangelizar pessoas, testemunhar de Cristo, fazer a obra do Senhor, são benefícios que nós alcançamos aqui na terra. Muitas coisas que nós desfrutamos aqui na terra, nós não vamos desfrutar no céu. Há benefícios que são para a vida aqui na terra. A vida nos permite experiências biológicas, como constituir família e gerar filhos. A vida nos permite experiências biológicas. Há certas experiências que só são possíveis por causa da nossa condição biológica, como constituir família e gerar filhos. Há pessoas que pensam que quando chegarmos ao céu, nós vamos manter casamento, vamos manter relações familiares, mas o que Jesus ensinou não é isso. Jesus falou que na ressurreição não se casam e nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Nós, os seres humanos, somos mais privilegiados do que os anjos. Porque no céu os anjos não têm família. Eles não se casam, eles não geram filhos. Mas nós podemos gerar filhos, podemos ter famílias. E isso é aqui na vida aqui na terra. Jesus falou que no céu não há esses benefícios de ter família, de gerar filhos, e também, como disse, os benefícios de ganhar as pessoas para Deus, de evangelizar as pessoas, de fazer a obra missionária, são coisas que não são possíveis na vida além. Repito, há benefícios que são exclusivos da vida presente e não serão desfrutados na vida que virá. Por isso, nós devemos fazer opção pela vida. A vida é uma opção. A morte é para ser aceita. Nós não optamos pela morte, nós aceitamos a morte. Mas pela vida nós optamos, nós optamos pela vida por causa dos benefícios que a vida nos traz, e isso é uma oferta de Deus para nós. A terceira razão se expressa da seguinte maneira: devemos fazer opção pela vida porque isso contribui para a grandeza e o brilho da igreja, ou seja, a glória.
Paulo diz, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Duas coisas poderiam acontecer com o apóstolo Paulo. Ele estava preso numa prisão romana, como já disse. Ele seria julgado e havia uma grande possibilidade dele ser condenado à morte. Então ele falou, eu estou entre duas possibilidades. Ou eu sou julgado e condenado à morte, portanto, não poderia mais estar com vocês, ou eu consigo a liberdade e posso continuar com vocês. O que o apóstolo Paulo diz é o seguinte, se eu for condenado à morte e morrer, vocês terão prejuízo, vocês perderão a minha companhia. Mas, se eu conseguir viver, eu vou continuar dando motivo para vocês de alegria. O apóstolo Paulo diz, o meu ministério na igreja de Filipos era a glória da igreja. Se o apóstolo Paulo morre naquele momento, a igreja perderia essa glória, a glória do serviço que o apóstolo prestava à igreja. Mas, se o apóstolo Paulo pudesse permanecer vivo, seria então motivo de grandeza para a igreja. Como disse, ele preparou a sua defesa. Ele falou, não, vou batalhar por minha vida. Ele preparou a sua defesa. No julgamento ele fez a sua defesa e pela sua defesa os juízes o libertaram. É verdade que Paulo voltou a Filipos e ficou em Filipos e trouxe a glória para a igreja. No futuro, ele foi novamente preso. E nessa segunda prisão, ele foi condenado à morte e ele foi executado por ordem dos juízes em Roma. Há um momento quando a morte terá que ser aceita. E há um momento quando a vida tem que ser a nossa opção. Paulo, um dia, foi vencido e ele partiu para Deus. Mas agora, nessa fase, ele está optando por viver para a glória da igreja. Vamos comentar de duas formas. Primeiro, a glória da igreja decorre da relação com Cristo. Paulo diz, vocês têm motivo de se gloriarem em Cristo. Motivo de vos gloriardes em Cristo. Para a igreja, para o cristão, a glória é Cristo. Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. A importância da vida cristã é o significado da vida do cristão. A opção do apóstolo pela vida traz para a igreja motivo de se alegrar. Se nós vivemos, a igreja se alegra porque nós vivemos. E se nós morremos, para nós pode ser bom, porque vamos estar com Cristo, mas não é bom para a igreja. Não é bom para a família. Bom para a família é estarmos vivos. Bom para a igreja é estarmos vivos. A glória da igreja é a vida dos crentes, servindo e fazendo a obra do Senhor. O outro comentário é que a glória da igreja decorre da convivência entre os crentes. A glória da igreja é o seu brilho, é a sua grandeza, é a sua beleza. E essa glória da igreja depende da convivência entre os crentes. Pela minha presença convosco. Cada crente deve pensar assim, a igreja é engrandecida pela minha presença. Porque muitos crentes, membros de igreja, não dão a sua presença nos encontros da igreja. Isso é prejuízo para a igreja. A nossa presença traz a glória da igreja. E Paulo fala, a minha presença com vocês justifica a alegria da igreja, justifica a grandeza da igreja, justifica a glória da igreja. Nós vivemos para o bem da igreja, vivemos para o bem da família, vivemos para a glória da igreja.
A glória da igreja decorre da nossa convivência com os crentes. A igreja é glorificada pela nossa presença nos seus encontros, nas suas reuniões. A preservação de cada vida engrandece a comunidade. Foi um cristão chamado John Donne que diz que cada pessoa é como um grão de areia. Cada grão de areia que é carregado para o mar empobrece o continente. Por isso, nenhum grão de areia deve ser levado para o mar, porque cada grão de areia que é levado para o mar traz perda para o continente. Assim, a preservação de cada vida engrandece a comunidade. Cada vida que se perde traz empobrecimento para a igreja. Vamos concluir. Presta atenção. A opção pela vida deve incluir toda a vida humana. A opção pela vida deve incluir toda a vida humana. Não se pode optar pelas vidas de algumas pessoas e optar pela morte de tantas outras pessoas, como na monstruosa ideia de imunidade de rebanho. Na imunidade de rebanho, é deixar que muitos morram propositadamente para que outros fiquem imunizados e sobrevivam. Não podemos optar pela vida de alguns e optar pela morte de outros. A opção pela vida é a opção por toda a vida, pela vida de todas as pessoas. Eu tenho que optar pela minha vida, mas também optar pela vida do meu vizinho. Por isso, nós usamos máscara, porque nós não queremos, se estivermos contaminados, contaminar o outro. Não é deixar ou escolher que algumas pessoas tenham a chamada alta celestial. Escolhemos alguns para morrerem, esses têm alta celestial, como andam dizendo por aí, a fim de manter lucros financeiros. Escolhemos alguns para morrer, para diminuir a despesa do hospital. Não. A opção da vida é a opção por todas as vidas. Não é a opção por algumas vidas e a opção da morte para outras pessoas. A opção pela vida implica em evitar situações de risco. Optar pela vida é evitar colocar a vida em risco. É cuidar da saúde. Há enfermos que não cuidam da saúde. Optar pela vida é cuidar da saúde. Da nossa saúde e da saúde do nosso próximo. Então, repetindo, a opção pela vida implica em evitar situações de risco. Não como nos colocar em risco no trânsito, não nos colocar em risco no trabalho, não nos colocar em risco em casa. De vez em quando a gente sabe de uma pessoa que morreu porque caiu do telhado. Ela subir no telhado é uma situação de risco. E se a pessoa já tem certa debilidade, ela pode cair, ela pode morrer. Então, cuidar, evitar situações de risco, cuidar da saúde nossa, da saúde do nosso próximo, usar meios de proteção e encontrar propósito para a vida. A pergunta é, viver para quê? O apóstolo Paulo falou, eu escolho viver, agora escolho viver. Para quê? Para dar alegria à igreja e para continuar a obra do Senhor. Então, também um propósito. O nosso Deus é o Deus da vida. Ele deseja que façamos opção pela vida.
a Deus, que é o Deus da vida, seja a glória e o louvor para sempre. Amém.